Meu avô levava-me à praia. Gostava particularmente de sentar na areia, ouvir o mar batendo, observar as ondas que cresciam ao longe e se calavam suaves, quase aos meus pés, para em seguida reiniciar-se o movimento lá longe. E os pássaros? Pássaros de todas as cores, que riscam o céu em retas e curvas, em suaves volteios. Admirei sempre o equilíbrio dos pássaros, o voo ligeiro, o pouso suave. Um dia meu avô falou-me de homens e pássaros. Ele disse: há homens que têm pássaros coloridos na garganta. E eu olhei espantado. Quando abrem a boca, meu avô continuou, os pássaros voam ligeiros, suaves, fazendo volutes nos céus. E a terra fica mais colorida. Seguiu-se um silêncio mágico. Esses homens são raros, disse o velho avô, o rosto iluminado por um sorriso ligeiro. Eles têm sonhos róseos no peito e uma lâmpada dourada na cabeça. Imaginei como seria aquela estranha criatura, até que meu bom avô me interrompesse os pensamentos. Deus, que nos ama sempre, de quando em vez nos envia um desses homens. E nós sabemos logo que o encontramos, porque o mundo fica mais bonito, a vida fica melhor. Levantando-se, meu velho avô segurou minha mão. Andamos no meio da quietude da praia, enquanto os pássaros de todas as cores voavam, embelezando o céu, iluminando a terra. Um dia, completou meu avô profeticamente, um dia você encontrará um homem desses. Você o reconhecerá pelos pássaros coloridos que lhe saem da garganta, pelo róseo coração do peito cheio de sonhos, pela sua luz que brilha sem cessar. Quando isso acontecer, pegue um desses pássaros coloridos, guarde-o com você. Mas não se esqueça, os pássaros desse homem são mágicos. Por onde você passar, distribua o que você guardou. A maior felicidade que existe é auxiliar a distribuir pássaros coloridos. Assim, o mundo fica mais bonito, a vida fica melhor e nós mais felizes. Saímos da praia. Meu avô se foi. Os anos passaram. Mas eu lhes digo que encontrei um homem de luz brilhante na cabeça, de coração rosa e sonhos no peito. Um de que solta pássaros coloridos que lhe saem pela garganta. Eu encontrei um homem que, por isso mesmo, é um semeador de luz. E vim aqui, como ensinou meu velho avô, distribuir esse pássaro colorido a vocês. Eu posso ler teu pensamento, eu sou a tua proteção, eu te protejo do perigo. Olha, eu sou teu anjo guardião. Nas incertezas dessa vida, é minha mão que te conduz. Eu vou estar no teu caminho, sempre fazer de ti um ser de luz. Com a minha proteção e o teu poder de decisão, você é o teu juiz, teu destino é ser feliz. Feche os olhos e abra o coração. Quero sempre o teu sucesso. Você nasceu para vencer. Semeando luz pelos nossos caminhos,
Divaldo Franco responde a importantes questões para a vida do homem moderno. O que nos aguarda no terceiro milênio? A humanidade sempre tem aguardado alterações no sistema geológico. As velhas tradições ameaçadoras, partindo das profecias de Jesus e mais tarde do Apocalipse de João, estabeleceram que esta mudança seria muito radical. Nós vemos que a Terra vem se depurando, mudando a sua paisagem, alterando o clima. Nós vemos a sua superfície transformada, os grandes pântanos transformados hoje em jardins, muitos desertos transformados em pomares, ilhas vinculadas a continentes, vulcões que deixaram uma imensa quantidade de lava e que hoje estão aparentemente extintos. Naturalmente, na grande transformação, haverá também mudança de paisagem. Uma visão psíquica. Dizia desde há muitos anos que nós marchamos para a luz. Os espíritos têm dito que a luz é a presença de Deus. E graças hoje às conquistas da tecnologia, o período de escuridão na Terra é muito menor. Nós esperamos que no futuro possam ser colocados satélites artificiais em volta da Terra, para que não haja mais sombras. Repetindo a nossa Lua, esses satélites captarão os raios solares durante o dia e essas fontes de energia à noite derramarão suave claridade de luar sobre o planeta. Mas as grandes transformações do próximo milênio serão morais. É o homem encontrar-se com a sua realidade interior. A transformação da justiça. Nós teremos na Terra a justiça social que parte do amor. Espíritos mais felizes reencarnar-se-ão. Melhor dizendo, já se estão reencarnando desde a metade deste século para preparar o advento da Era Nova. Não será um advento momentâneo, não será mudança de uma noite para um grande dia. Ao amanhecer do primeiro dia do terceiro milênio, seremos, como ainda somos, mas lentamente aqueles que não hajamos correspondido às expectativas do bem, perderemos a oportunidade histórica de viajar nessa barca. A barca terrestre que vai singrar por outros horizontes na busca de um perene sol. Levará somente aqueles que estejam preparados para os grandes voos do amor. E naturalmente os que não estiverem em condições serão exilados, é natural. Nós vemos na Bíblia o anjo caído. Nas revelações mediúnicas, os exilados de Capela. E os espíritos dizem que uma nova onda de espíritos rebeldes será exilada da terra para dar margem que o bem floresça. É natural que por enquanto ainda vicejam muitas dificuldades. Se não houver esses espíritos difíceis, como demonstrar os nossos valores éticos? Se não houver aqueles obstinados no mal, como podemos considerar o bem? Se não houver esses que nos agridem, como ensinarmos fraternidade e paz? Haverá como consequência dessas mudanças de natureza mental, moral, que são decorrência da alteração espiritual, a mudança também dos sistemas governamentais, a mudança na própria organização da Terra. A geopolítica será diferente, porque a Terra estará abandonando o seu mundo de provas e de expiações para tornar-se um planeta de regeneração. Arma. A arma é o instrumento da covardia. Quem a tem pretende usá-la. E quando alguém se arma, naturalmente pretende executar algum crime. A arma do indivíduo é o seu valor moral, é o seu valor ético. Muitos indivíduos, talvez que estivessem desarmados, não pereceriam diante dos bandidos que estão preparados para matar. É de lamentar que cheguemos ao momento de guardar o nosso patrimônio sob armas. Mas isso demonstra quanto estamos desequipados dos valores éticos. Diante de uma situação calamitosa, dizia Gandhi, é melhor ser vítima do que algoz. Jesus deu-nos o exemplo. Guardar uma arma é preparar-se para destruir uma vida. Quando nós não temos qualquer arma e o bandido sabe que não a temos, não tem por que então nos destruir a vida, porque ele não tem nenhum objeto de temor. E normalmente o bandido atira antes porque tem medo que nós atiremos nele. É a covardia que deflagra o primeiro tiro. Quando nós podemos parlamentar, quando nós podemos ter uma atitude de paciência, de resignação, de humildade, nós superamos a situação catastrófica. Guardar armas
é preparar-se para matar ou para ser assassinado. O aborto. Verificamos o hediondo crime do aborto com os danos que propicia a humanidade. A vida é um poema, e esse poema é de perpetuação da espécie. Para onde olhamos, vemos exultar o pensamento de Deus, nas plantas, nos animais, na criatura humana, em a natureza. Tudo transpira a presença da majestade divina. Por que matar? Se a gravidez foi inesperada, o amor deve preencher a lacuna, o desespero e a surpresa da ocorrência. Por que destruir uma vida em formação? Por uma necessidade de preservar o ego, para atender aos caprichos da sociedade. Em revolta por aquele que fecundou a vida, jamais o aborto é justificado. Mesmo quando se trata do estupro, o espírito que se vem reencarnar tem direito à vida. Naturalmente, que seria ideal que a vida não se manifestasse no momento de hediondez. Mas porque ela ocorre, defrontamos as leis da reencarnação, trazendo ao proscênio terrestre alguém que necessita de oportunidade e começa pelo tortuoso caminho do sofrimento. E aqueles que apresentam deformidades já no período em que se encontram na formação fetal. Seria justo o aborto eugênico? Matar a criança porque pode ser detectada nela alguma deficiência? Nunca. Somente se justifica o aborto em uma oportunidade, quando a vida da parturiente está em perigo. Porque se salvando a vida da matriz, é óbvio que se podem proporcionar outras oportunidades para que o espírito viajor da eternidade tenha o seu ensejo iluminativo. Desta forma, nós, os espíritas, defendemos a vida em qualquer expressão. E diante de todas essas e outras milhões de crianças que existem no mundo, cantamos um hino de louvor à vida, na sua majestade, na sua grandeza. Matar, portanto, só no caso especial de interrupção da gravidez para salvar outra vida que já está formada. Em outras hipóteses, nunca matar. Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, o eminente codificador da doutrina espírita interroga: como são feitos os espíritos? Como Deus os cria? E os próprios espíritos redarguiram: simples e ignorantes. É muito difícil penetrar no mistério do insondável, chegar à causalidade absoluta, ao movimento inicial. Para todos nós é o grande desafio. Quando os espíritos contestam que Deus nos cria simples e inteligentes, naturalmente é uma emissão de onda, é o psiquismo. Esse psiquismo possui todos os elementos da sua realidade futura. À semelhança de um germe, ele traz embutido em si mesmo a grandiosidade da sua fatalidade futura. Esse psiquismo transita como a força de aglutinação molecular no reino mineral. Depois passa pela experiência vegetal, na qual desenvolve determinados ângulos da sensibilidade, possivelmente um sistema nervoso embrionário. Mais tarde, no período animal, quando mergulha na densa névoa da constituição molecular, das vibrações biológicas, adquire um instinto que ali já está no seu sentido mais profundo, para mais tarde, ao humanizar-se, adquirir a razão. Mas o espírito não se detém na forma organizada da matéria alminal. Ele continua o seu périplo e, ao abandonar o processo das reencarnações, atinge a fase de angelitude, quando chega à plenitude da intuição. É naturalmente uma marcha inexorável que demanda a perfeição. Também uma das grandes proposituras que nos escapam. Assim Deus cria os espíritos. Karma e destino. O nosso destino é uma fatalidade, o bem. Ninguém está destinado ao mal, à desgraça,
ao vilipêndio, ao sofrimento. Reencarnamos-nos para resgatar equívocos e débitos e para atingir a plenitude. Então existem algumas fatalidades, alguns karmas, tudo que nasce morre. Mas o nosso karma será o bem. Investir no bem através do nosso livre-arbítrio é o que nos propõe a vida do ser inteligente na Terra. No entanto, sempre vemos o karma como uma manifestação má. Há o karma da beleza, o karma da inteligência, o karma da vida artística, da ciência, porque o karma é o efeito de uma ação que ficou no passado. Então, deveremos estruturar-nos de tal forma que o nosso karma esteja sendo alterado a cada momento graças ao nosso livre-arbítrio feliz, porque já ocorre muitas vezes graças ao nosso livre-arbítrio infeliz. A família. A organização da família, como de tudo quanto existe, é delineada no mundo espiritual. Vivemos na Terra o mundo dos efeitos. O mundo da realidade transcende-nos. É esse mundo da causalidade primeira. Não poucas vezes aturdimos-nos, acreditando que o mundo espiritual é uma cópia do mundo material. Exatamente oposta é a realidade. Nós somos uma cópia mal feita, ainda desajustada, borrada, desse mundo imenso de energia. Os espíritos, por uma lei natural de afinidade, aglutinamo-nos e reencarnamos-nos na Terra em um processo familiar. À medida que vamos desenvolvendo as aptidões, granjeamos valores positivos ou estabelecemos insucessos que geram dificuldades a resgatar. Retornamos, recompomos os clãs, restabelecemos as bases que ficaram danificadas e espalhamos-nos para atingirmos a grande meta da família universal. A tentativa da família carnal, da comunhão consanguínea, é para que no grupo, onde mais facilmente nos desenvolvemos, tenhamos as possibilidades de ampliar as nossas aspirações, de desenvolver os nossos sentimentos, de naturalmente dar campo a essa realidade que é o espírito na busca do todo. Se não nos conseguirmos comportar dignamente em um pequeno grupo, como seria factível que nos amássemos na organização do grupo social mais amplo, na sociedade em geral? Daí as famílias são programadas no além, e graças aos nossos atos, quando estamos na Terra, podemos fazer que se repitam as experiências, ou que nós nos multipliquemos em outras tantas experiências que irão formar a família universal. Sexo, energia da vida. Após os grandes séculos de castração sexual, o conceito de liberação vem atingindo a estados de aberração. O indivíduo não foi feito para o sexo, mas o sexo é um departamento de que se utiliza o indivíduo para a vida. É um órgão como outro qualquer. A diferença básica é que é um órgão perpetuador da espécie. E para que o fenômeno da coabitação pudesse dar-se através de emoções as mais variadas, a divindade proporcionou o intercâmbio dos hormônios. No orgasmo, o indivíduo atinge um estado de plenitude. Mas para que esse orgasmo seja realmente planificador, é indispensável que haja amadurecimento biológico, mas também amadurecimento psicológico daquele que se entrega à busca sexual. À medida em que essa busca se dá nos albores da adolescência, as sensações são predominantes em detrimento das emoções. E os resultados são, obviamente, frustrantes. Ademais, a leviandade com que se pratica o sexo, a busca de variados parceiros, vem abrindo espaço para a instalação de enfermidades sexuais transmissíveis, que se vêm tornando verdadeiras epidemias. A visão do Espiritismo é de que o sexo, no momento próprio, deve ter o seu atendimento de natureza qualificada. Mas quando na alma haja a presença do sentimento profundo do amor, sem esse amor, que é o responsável pelos hormônios psíquicos, e que é ao mesmo tempo o elan de vinculação entre os parceiros, a manifestação sexual é sempre brutal. É o intercâmbio agressivo. É uma necessidade de satisfação que logo traz o cansaço e uma nova pseudo-necessidade. Ademais, como consequência inevitável da variedade, da promiscuidade, as enfermidades transmissíveis
constituíram-se um dos mais terríveis capítulos da nossa patologia médica. Aí estão a AIDS, a sífilis de retorno, a blenorragia e outras tantas enfermidades já consideradas ultrapassadas. O Espiritismo nos vem conclamar para uma vida plena. A vida plena é uma vida global. É uma vida na qual nós temos um sentido de realização, em que todos os nossos departamentos convivem em harmonia, sem destaque, sem privilégio, para esta área em detrimento daquilo. No momento em que nos conscientizarmos de objetivos elevados na existência corporal, o sexo se desenvolverá naturalmente. E à medida que vamos amadurecendo, a responsabilidade nos guiará à busca de parceiros com os quais possamos viver em perfeito clima de harmonia. O flagelo das drogas. Entre os cavaleiros do Apocalipse, da visão de João em Pátimos, as drogas aditivas constituem hoje um dos mais calamitosos desares da humanidade. Vemos que esse cavaleiro da destruição, que no passado foi simbolizado como a peste, e que se filtra sorrateiramente nos corações aturdidos e nas pessoas inseguras, é indubitavelmente a maior provação que o ser humano hoje defronta na intimidade do lar. Filhos amados, inábeis para poder suportar as dificuldades, pouco adestrados para as lutas, não resistem às pressões psicossociais, às pressões socioespirituais, e muitas vezes evocando as suas experiências transatas de espíritos primários ainda em formas primitivas, fogem desastradamente para os alcoólicos, para o tabaco, para as drogas ou para o sexo desarvorado. É um período de grande amargura para a Terra, em que, havendo logrado o homem altos índices de cultura, havendo desenvolvido a tecnologia de uma maneira expressiva e a ciência havendo conseguido atingir as estrelas e as micropartículas, não puderam todas essas doutrinas minimizar os conflitos da criatura humana, ajudando-a para poder enfrentar as vicissitudes e as dificuldades do momento. Daí as drogas são a grande calamidade que nós deveremos enfrentar com coragem, com amor, dialogar com os nossos filhos desde os primeiros dias, despertá-los para a realidade de si mesmo e, sobretudo, falar-lhes do ser que somos e não da forma em que estamos, da imortalidade da alma, da nossa pré-existência, da nossa sobrevivência, de que o nosso destino depende dos nossos atos, mas tudo isso embalado nas ternuras do amor, envolto na paciência e na misericórdia, que são os processos psicoterapêuticos da reabilitação, e são ao mesmo tempo a psicoterapia preventiva para impedir a instalação do mal. Ciência e espiritismo. A ciência sem a religião é capenga, e a religião sem a ciência é cega. Naturalmente, a religião não necessita que a ciência esteja ao lado, porque são caminhos diferentes, mas que a ciência corrobore pela experiência as suas afirmações. E a religião, colocando na ciência aquilo que lhe falta, que é a causalidade. Porque a ciência sempre estuda efeitos. Quando vemos o criacionismo bíblico e acompanhamos-lo dentro da tradição dos 7 dias, vemos que é absurdo do ponto de vista científico. Mas quando nós olhamos o transformismo de Lamarck e o evolucionismo de Charles Darwin, sem o criacionismo, percebemos que eles partem de um efeito, portanto, faltando a causa. Daí a religião completa a ciência e a ciência completa a religião, cada uma dando a sua contribuição à revelação e à análise, à experimentação. Vida em outros mundos. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, Jesus teve a oportunidade de delinear a pluralidade dos mundos habitados. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse ele. Allan Kardec veio confirmá-lo através das informações dos espíritos. Quando nós consideramos o universo einsteiniano, finito, em expansão, não temos outra alternativa senão aceitar matematicamente pela lei das probabilidades essa realidade de mundos habitados. Se partimos do conceito de Hawking,
a respeito do Big Bang, de que toda a energia que estava contida na massa inicial está espalhada no universo, porque o privilégio da Terra, este pequeno grão, ser o único a possuir vida, e também vida inteligente. Examinando perfunctoriamente os dados da física quântica ou da astrofísica na atualidade, veremos que a nossa Via Láctea tem 200 bilhões de sistemas, que nós vemos no universo de aproximadamente 100 milhões de galáxias. Temos aí, portanto, uma vastidão incomensurável de dados, considerando-se que determinados mundos se formaram no mesmo instante que a Terra aglutinava suas moléculas, teremos vida equivalente. E se não houver, por acaso, esses fatores biológicos propiciatórios à sua manifestação, a vida manifestar-se-á segundo os padrões próprios do ambiente no qual ela se desenvolva. Crê-se hoje, com os grandes problemas e desastres que observamos em nossa atmosfera, com a camada de ozônio perfeitamente perturbada, que o organismo humano se adaptará para o futuro, e é evidente que ele criará condições para sobreviver. Se nós não conhecêssemos as guelras e as traqueias, não poderíamos imaginar a vida subaquática. Então, o Espiritismo estabelece esta realidade, e Carl Sagan, o admirável astrônomo, que relutou muito em aceitar a possibilidade de vida em outras dimensões, antes de morrer, o grande autor do Cosmos, fazendo uma análise matemática, concluía que isso é inevitável. Joana de Ângeles reporta-se: há vida fora da vida, mas não somente no mundo espiritual. Ela nos informa, às vezes, que visita outros mundos materiais, onde a vida tem as suas específicas manifestações. E quando nos referimos à matéria, não queremos reportar-nos a essa matéria que os nossos sentidos apalpam, mas a matéria no sentido mais profundo da observação quântica, desde a energia pura até a aglutinação dos fascículos de luz, em que as ondas são matéria, mas também os fascículos de luz são matéria, simultaneamente são energia. Espiritismo e outras religiões. A convivência dos espíritas com todos é pacífica. O Espiritismo dá-nos tranquilidade. É um patamar que o nosso nível de consciência já logra entender. Então nós compreendemos os nossos irmãos. E sempre temos tido, desde as primeiras horas, uma imensa capacidade de compreensão para com eles. Mesmo quando não tenhamos sido compreendidos, damos-lhes razão. Porque as criaturas estão na Terra em vários níveis de consciência. E é natural que alguns necessitem de uma informação religiosa mais material, mais humana, mais imediatista. Nós já podemos viajar no nível da consciência lógica para a chamada consciência cósmica. Então é uma convivência muito saudável. E Allan Kardec previu que o Espiritismo completaria no futuro todas as religiões, porque lhes oferecerá, como vem oferecendo, aquilo que lhes falta: a prova da imortalidade da alma por meio da comunicabilidade dos espíritos, a prova da justiça divina por intermédio da reencarnação, e a chave para interpretar as palavras de Jesus, que somente a reencarnação nos pode oferecer, como no caso de aquele que deveria vir já veio, é esse que aí está, referindo-se ao Elias, que era João Batista reencarnado. Então o Espiritismo será o grande benfeitor de todas as doutrinas, oferecendo-lhes a estrutura científica, racional, para que a fé possa deslanchar de uma maneira lógica. A imortalidade da alma. A própria realidade do ser. Freud costumava dizer que no inconsciente todos sabemos que somos imortais. Esse atavismo da nossa realidade planificadora é a prova documental de que nós procedemos de uma causa eterna e viajaremos pelos confins da eternidade. No entanto, existem as evidências, as experiências probantes. Se fizermos uma análise antropológica, sociológica, psicológica da humanidade, veremos que foram os imortais que retornaram para dar-nos notícias. Na intimidade das cavernas, nós vamos encontrar na paleontologia
a lição de que os homens primitivos invariavelmente degolavam os seus cadáveres e colocavam o crânio à entrada da furna para impedir que eles retornassem. A documentação é vasta na historiografia da humanidade, mas foi Allan Kardec quem pôde realizar uma investigação profunda de natureza científica, utilizando-se dos equipamentos da mediunidade, para poder constatar a sobrevivência da alma. Essa sobrevivência deu-se sob os aspectos da mediunidade intelectual, da mediunidade física. E nós hoje vemos, através da transcomunicação instrumental, o fenômeno repetir-se sob controle científico, confirmando que a vida é indestrutível. Narra-se, através de um belo koan taoísta, que um mestre perguntou ao discípulo: qual é o oposto da morte? E ele disse: vida. E o mestre disse: estás equivocado. O oposto da morte é nascimento. Porque a vida é uma realidade na qual nós passamos pelos fenômenos do nascimento e da morte, sem entrarmos nem sairmos da vida. A vida é esse rio infinito, no qual a energia adentra-se na matéria, nasce ou renasce. Sai da matéria, desencarna ou morre, mas a vida continua. As provas da imortalidade da alma multiplicam-se hoje, dentro da psicologia transpessoal, nas experiências das terapias de vidas passadas, ou como preferem alguns, de existências passadas. Nós vamos encontrar as raízes dos males que nos afligem, principalmente no interrelacionamento sexual, nas dificuldades de comportamento interpessoal, nas grandes problemáticas da psicogênese e das enfermidades mentais, uma causalidade anterior que precede a existência atual. É, indubitavelmente, uma prova robusta de que vivemos ontem, portanto viveremos amanhã. Somos, portanto, imortais. Pais e filhos deficientes. Toda vez que há o nascimento de um filho deficiente, há evidentemente um relacionamento entre os genitores e o espírito que se está reencarnando. Muitas vezes, esse filho problema é a luz que vai clarear os horizontes profundos das almas aturdidas. O ser que chega desventurado, essas aves fanadas, que tiveram as suas asas partidas e procuram em nosso carinho encontrar o refúgio, são as nossas asas para a elevação. Sucede que há o interrelacionamento espiritual de outras vidas entre aqueles que trazemos hoje uma compreensão saudável e recebemos filhos deficientes para o nosso processo de reabilitação. Quase sempre, esses que nos chegam feridos em profundidade são antigos equivocados que se atiraram aos abismos do suicídio. Perguntar-se-á, e por que os pais devem sofrer com eles? Alguns que têm problemas neurológicos profundos, que têm distonias psiquiátricas que lhes anulam a capacidade de discernir, os portadores da síndrome de Down e de outras degenerescências. Porque os pais devem sofrer? Naturalmente, muitas das injunções dolorosas da vida não resultam apenas daquele que se permite a delinquência. Há invariavelmente outrem que contribui de uma maneira intelectual para o desastre. Quantos de nós hemos sido voluntariamente ou não responsáveis, diretos ou indiretos, por determinados insucessos? Quantas vezes, pela nossa obstinação, impedimos determinada realização que o outro, que dependia de nós, não tendo resistências morais, enlouqueceu e atirou-se nos desfiladeiros da amargura, do suicídio, da agressividade justificada do crime. Somos responsáveis indiretos. E porque temos a consciência de culpa, resolvemos recebê-los nos braços para lhes oferecer o amor que nos faltou dar, para completar a ternura que nós não soubemos distribuir e abrir-lhes os braços à oportunidade da evolução. Todo filho macerado que chega ao nosso carinho é dádiva de Deus. Saber receber um ser amargurado, ceifado, e dar-lhe a oportunidade de viver constitui-nos na atual vilegiatura carnal uma das maiores bênçãos, porque o próprio Jesus houvera dito que melhor seria amputássemos o membro portador de delíquio, de crime, de delinquência, de escândalo, do que termos e entrarmos na vida
para mais tarde amputá-lo pela lei da reencarnação. Mediunidade de cura. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2, há uma informação muito bonita. Nos últimos dias disse o Senhor, isso é uma profecia de Joel, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos mancebos sonharão sonhos. Todos, e então narra o que aconteceria nos últimos tempos na área da mediunidade. O apóstolo Paulo, em uma epístola aos Coríntios, fala também dos dons ou carismas. Uns veem, outros ouvem, outros profetizam, mas o Espírito é o mesmo. É natural que hoje haja essa irrupção da mediunidade para despertar as pessoas para a realidade do ser imortal. Atendendo à saúde, particularmente em nosso país, onde os problemas nessa área são muito grandes, os espíritos desenvolvem a ação da caridade, procurando demonstrar que é necessário amar, socorrer, minimizar os problemas. Ninguém poderá ter êxito falando de Deus ao estômago vazio, ou alguém com dor de cabeça. Deem-se-lhe primeiro o alimento e o medicamento, e depois fale-se-lhes o que desejar. E eles serão mais receptivos. Então os espíritos estão interessados neste socorro imediato. Mas, apesar de ser muito nobre, este fenômeno mediúnico generalizado, a doutrina espírita tem uma outra proposta, porque o corpo voltará a enfermar. É necessário fazermos a cirurgia da alma, pela transformação moral, para que diminuam os efeitos negativos da nossa conduta infeliz. Então é necessário que procuremos iluminar os indivíduos, fazê-los autodescobrir-se, oferecer-lhes uma visão da realidade de ser, porque o indivíduo se liberta hoje de uma doença e amanhã vai à busca de outra, pela inexperiência, pelo descuido. Pessoalmente, à luz do Espiritismo, acredito que a interferência de médiuns usando instrumentos é indevida, porque esse mistério cabe à ciência médica. E também acredito que os espíritos não necessitam de cortar, senão para chamar a atenção, para darem uma demonstração diante de uma câmara de televisão, diante de uma filmagem qualquer, de uma documentação. Porque as cirurgias reais são feitas no perispírito, para remover a causa e diminuir naturalmente a consequência daquele dano. Evitando também, de certa forma, o embuste, a mistificação, a exploração da credulidade pública, porque não podemos negar que muitas enfermidades são de caráter psicossomático. E ao estímulo desse impacto dos momentos realizados nessas cirurgias públicas e coletivas, o indivíduo faz uma autoterapia e liberta-se. Então acredito que depois de passar esse frisson, esse volume de fenômenos mediúnicos na área da cura, os próprios médiuns despertarão para o grande fenômeno da cura real, que é a da transformação moral dos pacientes e de nós próprios, os médiuns. Então compreenderão que a mediunidade dignificada, como disse Allan Kardec com muita propriedade, jamais subirá ao tablado, aos palcos das exibições públicas. Então é o momento em que os fenômenos estão ocorrendo em todas as áreas, não apenas na área espírita, e um grande número desses médiuns é constituído de pessoas não espíritas que tiveram um fenômeno mediúnico, que é um fenômeno orgânico. Todos convergirão para a proposta espírita, que é a da cirurgia moral, amputando tudo aquilo que nos constitui elemento de perturbação, recordando Jesus, que não veio remendar, corpos velhos colocar, vinho bom em odre velho, nem remendo de pano novo em tecido gasto. Mas no momento tem sido muito positivo todo esse fenômeno para chamar a atenção, porque personalidades muito conhecidas no país submeteram-se a essas interferências e, segundo essas mesmas autoridades, com o êxito relativo que se pode esperar de uma cirurgia. Mas como ninguém se vai evadir da morte, virão outras doenças. Mas o indivíduo auto-iluminando-se poderá desencarnar com tranquilidade sem levar as escaras
que nos caracterizam na Terra ou a perturbação no momento do despertar. A existência de Deus. Allan Kardec, na sua admirável previsão lógica, ao interrogar os espíritos a respeito de Deus, muda toda a estrutura do panorama teológico. Até Allan Kardec, a teologia, a teleologia, perguntavam sempre quem é Deus. E a pergunta trazia uma carga antropomórfica. Porque quem é o homem que? Allan Kardec faz uma pergunta ousada. Quem é Deus? E nessa pergunta a resposta não é definitiva, porque ela abarca o infinito, mas não o limita. É a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Mas Allan Kardec era um lógico, profundamente racional, investigador frio. Ele não se detém na resposta. E que provas se pode ter da existência de Deus? Os espíritos redarguem-lhe, através de um axioma, que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa, lógico. Tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Eu me recordo que recentemente, há um ano, quando o robô Sojourner foi colocado no planeta Marte, graças à nave Pathfinder, esperava-se encontrar ali as evidências de vida no planeta, porque essa experiência tinha por meta constatar se os meteoros que foram encontrados na Antártida e nos quais estariam presentes vestígios de vida micro-orgânica procediam de Marte. E a decepção do mundo científico foi muito grande quando se constatou que as rochas de Marte eram muito semelhantes às rochas da Terra. Então se esperava apertar a mão de Deus, como Yuri Gagarin disse em 1956, quando fez a sua primeira volta em torno da Terra. Eu estive nas nuvens, mas não vi Deus. Deus está demonstrado por essa lei de causalidade. E a resposta dos espíritos é profundamente lógica. O Dr. Cressy Morrison, que foi diretor do Museu de História Natural de Nova York, estabeleceu 7 razões fundamentais pelas quais ele cria em Deus. E entre muitas, as próprias leis cósmicas. O acaso não pode produzir nada. É impossível conceber que o acaso possa estabelecer matematicamente as leis da causalidade, o equilíbrio gravitacional, a estrutura da Terra, a camada de oxigênio que cobre a Terra, a diferença das flores, das plantas, a grande realidade dos genes, dos cromossomos. Tudo isso levou o Dr. Cressy Morrison a partir para uma causa essencial, e ele termina de uma maneira muito comovedora, repetindo o Salmo número 19 de Davi. O universo proclama a glória de Deus e os astros falam da obra das suas mãos. Então a prova mais notável de Deus está no mundo macroscópico, como também no mundo miniaturizado. A magia do casamento. O Espiritismo encara a separação dos casais e a possibilidade da reconstrução da família como sendo uma proposta perfeitamente natural. Vivemos em uma sociedade que se estrutura em bases éticas. E o amor nem sempre está presente nessa estruturação. As pessoas buscamos-nos muitas vezes sob a ação da química que os nossos hormônios colocam na corrente sanguínea. Quando temos uma descarga de adrenalina provocada por um ato de sensualidade ou de simpatia, de reencontro espiritual ou de interesse imediato, naturalmente desarvoramos e buscamos eleger a pessoa que nem sempre é aquela com a qual temos um vínculo mais profundo. Muitos casamentos fazem-se apressadamente. O indivíduo casa-se com a persona, não com a individualidade. Aquele encantamento, aquele arroubo, as sensações que provocam delírio, as buscas que entorpecem os sentimentos, levam ao êxtase. Mas depois vem a realidade, vem o relacionamento. E a amizade que deveria sustentar a união desaparece. O relacionamento muitas vezes se decompõe e o momento chega em que a situação torna-se quase insuportável. Quando essa situação dá-se, o matrimônio naturalmente já se decompôs. Se hemos de estabelecer paradigmas de sustentação de uma afinidade que não existe, ou de uma comunhão que não é equilibrada, melhor será
que legalmente separemos o que moralmente já se encontra estabelecido. E como não podemos ter uma vida celibatária, não conseguimos manter uma harmonia individualista, o que de certo modo é patológico, é perfeitamente válido que o indivíduo, masculino ou feminino, procure realizar-se numa outra tentativa, porque é função da vida a felicidade. Wilhelm Reich havia estabelecido que a vida tem que ter uma meta de prazer. Esse prazer não é apenas o sensorial, não é somente o prazer de natureza hedonista, mas é também esse prazer estético, esse prazer ético, esse prazer da afetividade. Aqueles que olham Reich como sensualista, nem sempre fazem uma análise de completude, porque do ponto de vista espírita, se não houver esse sentido de beleza, de prazer espiritual, a vida é descolorida. E eu me recordo que certa feita Joana de Ângeles, fazendo uma abordagem a respeito da alegria, repetia São João Crisóstomos: nada mais triste do que um santo triste. O verdadeiro santo não é aquele que se castra, que se mascara de pulcridade e que no fundo é aparentemente puro, é puritano. É aquele indivíduo que exterioriza a luz da alegria de viver. Então, dos matrimônios cujo insucesso se estabelece, é perfeitamente válida a sua anulação, partindo para novas experiências. O que não justifica que por qualquer motivo venhamos a romper vínculos que são profundos, ou que realizemos uma viagem de sexo gratuito, transferindo-nos de patamar afetivo e produzindo lesões nas almas que ficam danificadas. Daí o Espiritismo, fazendo uma análise a respeito do divórcio, e Allan Kardec, com muita propriedade, estudando a questão, cita Jesus, que no princípio não era assim. É que vale dizer que o matrimônio é uma necessidade legal. A busca pela harmonia do indivíduo ao lado de um parceiro construindo a família, graças à monogamia, é uma conquista da ética, da cultura e da civilização. Mas não é impeditiva que o indivíduo, experimentando dores e angústias atrozes, frustrações profundas, não se possa liberar, às vezes a pretexto de pagar o karma. Os karmas não devem ser pagos, os karmas devem ser superados. Allan Kardec preferiu a lei de causa e efeito, a injunção karmática. O bem que se faz anula o mal que se fez. Reparar pelo bem o mal que se realizou, eis o grande desafio e a proposta psicoterapêutica da doutrina espírita. Ciência e reencarnação. O Dr. Ramendra Nath Banerjee e, posteriormente, o Dr. Ian Stevenson, catedrático de neuropsiquiatria da Universidade de Virgínia, publicaram obras memoráveis. O último, o célebre 20 casos que sugerem a reencarnação. E Banerjee, que pesquisou quase 1000 crianças que se recordavam de terem havido antes, demonstram hoje, com as admiráveis provas conseguidas por Dr. Brian Weiss e pelos modernos psicoterapeutas transacionais, transpessoais, da psicologia com a alma, de que a lembrança de vidas passadas é uma prova evidente de que vivemos antes. A faculdade de falar idiomas que não estão em nosso código genético, portanto a xenoglossia, a glossolalia, o fenômeno das reencarnações manifestado nas obsessões, são unânimes os espíritos perturbadores a dizerem que estão cobrando dívidas de encarnações anteriores. Demonstram a realidade científica de que nós vivemos antes. Depois a chamada memória extracerebral, que foi estudada por Banerjee de uma maneira maravilhosa. Eu me recordo, por exemplo, de um fato que a mim me fascina. Um menino inglês de 8 anos, analfabeto, que era um excelente matemático, Sir Colborne. Sendo ele descendente de analfabetos, porque os camponeses da Inglaterra, até 1908, eram todos analfabetos. Ele não tinha nenhuma informação genética, não podia estar sendo objeto do inconsciente coletivo, detectado por Jung, para explicar às vezes o déjà vu, o déjà senti. Esse menino, no entanto, respondia a qualquer questão de matemática em alguns segundos. E submetido a um teste de coeficiente intelectual em Londres, o professor lhe pede para que ele dê, depois de uma larga discussão, a 16ª potência do número 8. E ele, sem titubear, responde em 3 segundos.
é igual a 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710.656 unidades. E quando os professores foram operar, estava absolutamente certo. Pergunta-lhe então, o professor de matemática, mas como você sabe? Ele diz, lembrando-me. Eu me lembro que não me lembrava que lembrava. Agora que eu recordei, eu me lembro que sei. Estava numa memória não genética, não numa memória cerebral. Então são as provas demonstrativas de que a vida é uma realidade antes da organização biológica. Clonagem. Traz, indubitavelmente. Eu me recordo, por exemplo, do período em que a mulher impossibilitada de ter filhos entrava em depressão e em grande amargura. Depois do bebê de proveta, milhares de vidas tiveram suas angústias minimizadas. A clonagem já se encontra íncita na natureza, que são os gêmeos univitelinos. Determinados lacertídeos perdem uma pata e a cauda e elas se recompõem. Nós vemos isso no reino animal, vemos no reino vegetal. Então a clonagem é uma bela conquista da ciência. O que nos deve preocupar é a ética perante a genética, perante a clonagem. É bem provável que neste momento os laboratórios do mundo estejam tentando a clonagem humana. E assevera-se que já foi tentada e foi interrompida nos primeiros momentos em que ela se tornou positiva. Mas como a ciência deve investigar, é inevitável que trabalhemos por uma ética saudável, para que nesse momento não venhamos a criar monstros, ou fazermos depósitos de Hitleres, de Quasímodos, ou venhamos a fazer seres exclusivamente para doarem órgãos. Necessitamos, no entanto, de lembrar-nos da colocação de Allan Kardec. Somente será exitosa a clonagem se houver a presença do espírito, do psiquismo nos reinos anteriores ao hominal. Porque sem o espírito, o corpo mais perfeito que se forme não chega à sua plenitude e morre. Conforme ele respondeu, naqueles fenômenos em que os corpos dos natimortos não tinham alma. Por isso eram natimortos. Síndrome de Down. A problemática genética, naturalmente interferindo no DNA, faz um biótipo padrão que Down identificou para tipificar essas deficiências no comportamento mental e nas reações psicológicas. A mim, pessoalmente, parece-me que são resultados de um mesmo tipo de delinquência. Seja qual for a raça em que o indivíduo venha a renascer, o espírito plasma, através do veículo modelador da forma, esse modelo biológico, detectado pela parapsicologia, e que a doutrina espírita simplifica com o nome de perispírito, toda a forma na qual as células se desenvolverão para poder dar as respostas típicas ao gravame que foi então acometido no passado. Daí a diferença das raças, mas a mesma patologia, não teriam outro significado senão a mesma causalidade da intercorrência do crime. Violência. Um pensador inglês, Thomas Hardy, já afirmava no século XIX, o homem perdeu o endereço de Deus. Isso há 150 anos quase. A criatura moderna perdeu o endereço de si mesma, que é o endereço de Deus. O psicólogo Rollo May faz uma anatomia da violência a partir da Guerra Franco-Prussiana de 1870 e diz que a violência de hoje é resultado de muitos fatores das belicosidades coletivas das nações. E Joana de Ângeles, em uma série de livros que nós denominamos a sua coleção psicológica, que começa pelo Homem Integral e culminou em Vida, Desafios e Soluções, uma série de 7 livros, ela procura demonstrar que a violência ainda é a remanescência dos nossos instintos agressivos, segundo Alfredo Adler. Quando recalcados, eles nos levam à depressão. Quando liberados pela nossa imaturidade, nos levam à agressividade. Então é resultado do nosso distúrbio interior, de algumas leis injustas, de alguns exemplos ignóbeis, que são apresentados por aqueles que deveriam ter uma vida de lisura, de respeito à lei.
Então, porque são violentos, decretando a falência dos valores éticos, mantendo a miséria social, trabalhando contra as comunidades que os elegeram e as quais deveriam servir. Isso provoca um efeito naquelas outras criaturas que estão nos núcleos criminógenos, que nascem nos fulcros da miséria. E essa violência que está inata no indivíduo e não é disciplinada, nem sempre é aquela que eclode na rua, mas é a violência do desrespeito entre os cônjuges, de filhos com pais, de pais com filhos, de chefes com funcionários, de funcionários com seus patrões, que um dia estoura na comunidade e se torna agressiva e absurda, como ocorre hoje nas ruas das megalópolis, das metrópoles, das cidades, dos burgos, das aldeias e no campo, em toda parte. Porque onde está o homem, aí estão as suas paixões.